8, você está com o Jornal Gente na Rádio Bandeirantes, no canal Band News TV. O presidente da Câmara, Arthur Lira, garante que dessa semana não passa. Ele pretende mesmo colocar para votação o texto da reforma tributária. Não só ele, pautas econômicas também. A semana vai ser agitada na Câmara dos Deputados. Com a palavra, o presidente Arthur Lira. Não há nenhum tipo de paixão pelo texto, né? Alguns governadores, como do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Pará e outros, estão com um pleito de que os impostos que sejam tratados internamente em cada estado, eles façam essa arrecadação e a consequente repartição. Eu penso que o líder Aguinaldo está se debruçando sobre qualquer sugestão que vise a contribuir para um texto que vá no mesmo espírito de desburocratizar, de simplificar, de dar segurança jurídica. Não há problemas com relação a fazer mudanças que propiciem mais votos. Nós estamos tratando de um quórum muito específico, numa matéria muito delicada. Se fosse fácil, já estaria sido votada há muitos anos, né? Então, todo esforço é para isso. E nesse momento, ouvir os governadores é importante, ouvir setores é importante, fazer com que o texto chegue maduro para determinados setores com especificidade, para que ele já entre com o apoio necessário é importante. E vamos continuar a semana toda. Então, essa aqui é a semana das negociações. É claro que é para isso também que serve o Congresso Nacional, não é? Para ouvir, para refletir, para negociar, para mexer aqui, para ceder ali. É dessa forma que a banda toca. Thaís, aliás, se me permite, Claro. Elogiar o Congresso Nacional nesse caso aí, porque tem sido transparente a discussão, tem efetivamente acontecido uma discussão que está travada, como disse o presidente Arthur Lira, há muito tempo, tem se ouvido os vários setores, tem se ouvido posições divergentes, então, parabéns, a gente sempre critica que o Congresso Nacional dessa vez está sendo discutido, só precisa não ser assodado, né? Precisa que essa discussão seja levada com calma. Até porque ouvir, às vezes, não é suficiente, né? Sabe aquela história que a nossa avó falava, que entra por um ouvido e sai pelo outro? Então, é isso que a gente vai acompanhar aqui na Rádio Bandeirantes, no canal Band News TV. Agora, há setores muito preocupados com os impactos da reforma tributária. Serviços estão preocupadíssimos. Alguns estados, principalmente aqueles que são produtores e consumidores e que devem perder a arrecadação, prefeituras, especialmente de cidades grandes, e também o agronegócio. É por isso que a gente vai conversar agora com a Samantha Pineda, que é advogada, especialista em direito ambiental, diretora do canal Agro Mais, aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, e que está acompanhando esse assunto de perto. A gente falou agora há pouquinho, Samantha, sobre o resultado espetacular da balança comercial brasileira no primeiro semestre e do peso do agronegócio nesse resultado. Então, qualquer coisa que mexe com agro, é claro que a gente tem que olhar com muita calma. Como é que você está acompanhando o impacto, a discussão da reforma tributária, especialmente sobre esse setor? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada, Thaís. Bom dia a todos. É isso, né? Mexer no agro é mexer no país todo, porque exatamente por esse motivo que você acabou de falar, o setor tem uma influência direta no resultado da balança comercial, na inflação. A FAO chegou a dizer que a produção de alimentos no Brasil interferiu, Thaís, na inflação do planeta, ajudou a baixar o preço dos alimentos no mundo todo, pelo volume de produção. Então, é lógico que é um setor super importante. O Arthur Lira, presidente, já tinha dito, inclusive, que se o agro não concordasse com as questões, com as pautas, com as discussões, a votação nem começaria pelo peso que tem a Frente Parlamentar da Agropecuária, com mais de 300 parlamentares aí. E o setor tem visto com muita cautela, assim como já foi dito, né, não pode ser assodado, tem que ser discutido. Tem pontos muito específicos que o agro está prestando atenção. Eu estou aqui no aeroporto de Brasília hoje, Thaís, indo para São Paulo, mas aqui em Brasília as discussões vão continuar. O presidente Arthur Lira convocou o Congresso de segunda a sexta, o que não é muito comum, né? Então eles querem, de fato, votar essas questões. Para o agro tem questões muito sensíveis, como, por exemplo, a definição que está na PEC de produção rural. A produção rural não pode ser vista só como o ato de colher e plantar, aquilo que se faz, ou criar animais, né? Aquilo que se faz dentro da porteira. Mas alguma coisa em relação a processamento, alguma coisa em relação à agregação de valor, precisa estar constante dessa definição que não está ainda. Outro ponto super específico em relação ao agro é uma alíquota diferenciada. O agro, a proposta é que essa alíquota seja diferente por conta da diferença da própria atividade, né, Thaís? A gente tem aí uma crítica com relação à legislação trabalhista de que não olhou para as especificidades do agro no que, por exemplo,
é no período de plantio e colheita, ou em atividades como as atividades leiteiras, né? A vaca insiste em dar leite no domingo, no feriado. Então, a legislação trabalhista deveria ter olhado para isso de um jeito diferente, não olhou, e hoje a gente colhe problemas com relação a isso. Então, o setor está preocupado e tem pontos específicos que estão sendo discutidos e bem recebidos, viu, Thaís? Então, tem essa discussão da reforma tributária envolvendo setores como o agro, assim, continua fazendo com que muita gente duvide da sua aprovação ainda esta semana, né? Porque o projeto, como demonstrou aqui, como já foi demonstrado aqui em inúmeros comentários, reportagens, entrevistas, né, o projeto prejudica o agro, prejudica mais ainda o setor de serviços, né, 70% da economia está sendo gravemente afetado pela reforma tributária, que vai ter o bolo, o peso de impostos acrescido em mais de 440 bilhões de reais, prejudica os municípios, que vão perder 177 bilhões, enfim. Só beneficia a indústria, só a indústria é beneficiada. É claro que todos entendem a necessidade da indústria ver reduzida a carga tributária, mas isso não pode ser feito às custas de transferência desse peso para outros setores que precisam, antes disso, precisa até de estímulo, né, como é o caso do agronegócio. Samantha, pelo que você tem conversado aí, você acredita mesmo que esse projeto venha a ser votado e aprovado até o fim da semana, como pretende o presidente da Câmara? Cláudio, super importante os pontos que você colocou, porque tem muita gente descontente vindo aqui apresentar os seus descontentamentos. Mas é exatamente esse ponto que me faz até estar otimista, porque o que nós temos visto aqui em Brasília é uma movimentação de governadores, de prefeitos, de setores, como você citou, o setor de serviços e o próprio agronegócio, concentrados em achar soluções. E esse eu acho que é o grande diferencial desta iniciativa, dessa vez, né? Porque faz muito tempo que se tenta votar a reforma tributária no Brasil. Neste momento, o que a gente percebe é que existem grupos de trabalho formados. Hoje, 7h30 da manhã, alguns ministérios estavam com reuniões de seus grupos de trabalho tentando achar exatamente saídas. Esses municípios, esses estados que vão perder arrecadação por conta da transformação do ICMS no IVA, como farão o fundo, que tem um fundo de compensação a ser criado pela Constituição, para que esses estados tenham a sua compensação? Os governadores estavam aqui reunidos desde cedo. O setor de serviços, falando a respeito de alguma transferência, de algumas diferenças nas categorias dos conceitos que estão na lei. Então, eu acredito que, embora hoje é só terça-feira, nós estamos num esforço tão concentrado para achar soluções e com poucas críticas, sim, muitas críticas pontuais, mas críticas que vêm seguidas de sugestões de solução, que de fato eu posso estar errada, mas eu estou otimista dessa vez, Cláudio. Pois é, eu preciso lembrar também o seguinte: para votar o projeto de reforma tributária, é preciso votar pelo menos 4 projetos que estão com votação em regime de urgência aprovados. E isso é que tranca a pauta. Um deles é o projeto do CARF, que é aquele Conselho de Contribuintes, né? O voto de Minerva é hoje dos cidadãos, do contribuinte, e o governo atual quer que esse voto de Minerva seja do Estado, ou seja, o Estado que pune o cidadão, às vezes injustamente, com multas aplicadas pela Receita Federal, etc., o Estado continua tendo a palavra final nesses casos, né? Bom, esse projeto, que foi objeto de medida provisória que acabou caducando, isso virou projeto, mas assim, está longe de ser colocado em votação. O líder desse projeto, o relator, né, deputado Beto Pereira, do PSDB do Mato Grosso do Sul, disse ontem à noite, já tarde da noite, não tem chance de votar porque ainda está sendo negociado e etc. Vai ser votado esta semana. Enfim, o fato é que, enquanto a pauta está trancada, sobra tempo para que se converse sobre reforma tributária, né? Até essa pauta trancada é uma boa notícia para aqueles sobretudo aqueles que têm a sua situação altamente prejudicada pela reforma tributária. Então, vamos aguardar aí para ver o que é que vai acontecer, mas eu sou meio cético, viu, com relação a isso. Olha, Cláudia, ontem a gente estava falando exatamente isso. Tem gente aí festejando a pauta trancada pelo CARF
para que haja um pouco mais de tempo nessa negociação da reforma tributária. O CARF, a ideia é que essa votação, esse voto de Minerva do governo, acabe também sendo negociado com grupos de trabalho. Então, o que a gente percebe aí é que, pelo presidente Arthur Lira, há um planejamento de que o CARF seja votado até amanhã e que quinta-feira comece a votação da reforma tributária. Esse é o cronograma do presidente e nós, dos setores que querem resolver os seus problemas, estamos trabalhando com base nessa pauta do presidente. Se isso não acontecer, eu acho que, no mínimo, nós vamos avançar muito nas negociações dos setores que estão descontentes, no oferecimento de soluções, porque se a gente olhar de cima, essa proposta não é uma proposta perfeita, mas que sim, o Brasil precisa desburocratizar, simplificar, baratear seu sistema tributário, certamente que precisa. Então, todo mundo quer a reforma, desde que não prejudique especialmente nenhum setor, né? Samantha, eu fiz um elogio aqui antes da sua entrada ao Congresso Nacional, que pelo menos está discutindo dessa vez o assunto até com uma certa profundidade. Mas a Thaís fez uma ponderação absolutamente pertinente, que é: adianta ouvir se fizerem ouvido de mercador? A minha pergunta para você é a seguinte: estão ouvindo e estão considerando as ponderações do mundo agro nessa reforma, ou só estão ouvindo e ignorando? A Thaís usou até a expressão da avó, né? Entra por um ouvido e sai pelo outro. Na verdade, para o setor do agro, ontem houve uma reunião na FTA com o relator da PEC e o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Pedro Lupion, e o vice-presidente, Arnaldo Jardim, e pontos específicos, como a questão da definição de produção rural, a questão de não tributação de produtos da cesta básica, que é super importante, a parte diferencial das cooperativas, eu tenho até uma colinha aqui, imposto seletivo, subir a isenção, a faixa de isenção de impostos para produtores, que estava lá em 2 milhões, subir isso para pelo menos 3,5, isso foi considerado, anotado e colocado para dentro dessa proposta do relator como um aceite tácito. Então, eu entendo que pode ser, claro, que não tudo, eu sempre digo que o ótimo para um lado é o péssimo para o outro, mas as ponderações estão vindo tão pautadas, com números, todas essas apresentações do agro foram trazidas com os seus impactos. Então, se nós subirmos a isenção de 2 milhões para 3,5, quantos vamos isentar? Praticamente 90% dos pequenos e médios produtores rurais. Com certeza, isso, quando é levado com essa precisão, eu acho que é capaz de ser ouvido melhor, porque você já tem o impacto dessa proposta. Os serviços estão fazendo isso da mesma forma, então eu acredito que algumas ponderações que são levadas sem qualquer justificativa plausível, talvez até não seja considerada, mas aquelas que estão sendo levadas com números, com impacto e com justificativa, certamente estão sendo ouvidas sim. Samantha, você vê que eu sou otimista, né? Você já falou que está no aeroporto de Brasília e a gente está vendo aí uma fila que está já caminhando para o embarque. Esse é o seu voo, Samantha? Eu tô ficando aflita. Eu tô indo para São Paulo. Eu vou estar aí esses 2 dias. Quase que eu entrei aí ao vivo com vocês hoje, mas eu vou estar aí na Band News, nesses 2 dias aí, acompanhando também com vocês a questão do agro e da reforma tributária. Deixa eu te fazer mais uma pergunta, eu tô vendo que a fila ainda está longa, então dá tempo, que é o seguinte: você também se debruça muito sobre as causas ligadas ao direito ambiental, não é? A reforma tributária, de alguma maneira, dá tratamento melhor para produtos, produções, práticas, cadeias ecologicamente corretas? Isso está sendo visto, Samantha? Muito de leve, Thaís, nem perto do que a gente tem de bons exemplos de Smart Tax, por exemplo, na Costa Rica, que premia quem tem processos menos impactantes, que faz, inclusive, concede isenção para processos que têm um impacto positivo no meio ambiente. Mas existe ali, a gente consegue achar em alguns dispositivos a questão de premiação ou de isenção de algum tipo de bem e serviço ambientalmente correto, que tenha menos impacto, que emita menos carbono. Mas de uma forma muito tímida, infelizmente, e a gente não vê uma movimentação, Thaís, para que haja essa inteligência de meio ambiente na cobrança desses impostos. Quando a gente tiver realmente o imposto, o poluidor pagador, aquele que são os princípios do direito ambiental empregados nos impostos, eu acho que a gente vai ter um impacto melhor, mas não dessa vez, por enquanto não.
Samanta Pineda, advogada especialista em direito ambiental, vai pegar o voo agora. Boa viagem para você, Samanta, e até a próxima aqui no Jornal Gente. Até, Thaís. Bom dia, muito obrigada. Bom dia para todos. Bom dia, 8h43. Hoje é terça-feira.